Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vamos estudar aqui o IRDM11, vamos ver como que está a situação do fundo, visto aí com a deflação, se vai impactar o fundo ou não. A gente vai olhar todos os detalhes aqui no relatório gerencial. A gente já vai começar os nossos estudos, mas antes gostaria de te convidar para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Essa é uma forma de você apoiar o meu trabalho, então deixa o like, se inscreva caso ainda não seja inscrito. Vou deixar também na descrição do vídeo um e-book para você baixar gratuitamente. Vamos começar os nossos estudos. E esse aqui é o fundo que vamos estudar hoje, IRDM11, esse é o código, então se você deseja comprar na bolsa, esse é o código. Valor atual da cota 102,28, ele está com dividend yield de 14,62, desvalorização de menos 7,75% nos últimos 12 meses. Aqui está o gráfico, esse é um fundo que de tempos em tempos valoriza muito, ele bateu 157 aqui pós-pandemia, caiu novamente e agora está aqui próximo de R$100. Ele passou por uma emissão recentemente, vamos ver no relatório gerencial, tudo mais. 95,01 é o valor patrimonial da cota, PVP 1,08, então ele está um pouquinho acima do seu valor patrimonial, patrimônio líquido 3,4 bilhões, então fundo grande, um tamanho bastante relevante, 261 mil cotistas, mais de 261 mil cotistas, muito bom. Então o fundo aí tem uma base bem grande já. Os proventos que ele distribui representam o resultado total caixa ali do mês. Então a gente pode ver aqui, ele distribui bastante sazonal. Tudo que ele gera de resultado ele distribui. Então pode ver que ele distribuiu 1,30, 1,28, 1,32, 1,26. O que der no resultado ele distribui. Vamos ver aqui os institucionais posicionados nele, né? Temos aqui o SARI 11 com maior posição, 1,4%. BCFF 11 com 1,4%, o restante tem menos de 1%. Então temos vários institucionais, mas com posições pequenas, né? Então esse é o relatório gerencial. Do lado esquerdo temos o objetivo do fundo. O objetivo dele é investir em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Mas ele pode investir também em outros tipos de ativos, inclusive fundos imobiliários que ele tem na carteira, né? Fundo de investimento imobiliário. Então, uma carteira bem grande aí de fundos imobiliários. Início março de 2018, administrador BTG Pactual, gestor Iridium. Vamos ver a questão das taxas. Taxa de administração 0,17% ao ano, taxa de gestão 0,83%. Então, total geral aí de taxa 1% ao ano de taxas. Aqui temos comentário do gestor, ele fala já direto sobre o fundo. Distribuição de rendimento 1,26, né, no mês de agosto aí, de 2022. Representa 134,16% do CDI. Ele fala aqui sobre a queda, né, dos indexadores aqui, GPM menos 0,70 e IPCA menos 0,36. Ele fala que a parcela de correção monetária presente no resultado do fundo está começando a sentir os efeitos da redução da inflação. E o fundo poderá apresentar rendimentos menores se comparado aos meses anteriores. Então, vai sofrer impacto aí, a gestão ela quer dizer isso, né? Que está influenciando, a deflação está influenciando nos rendimentos do fundo. Então, possivelmente vai vir menor aí no próximo mês. Vale dizer que devido à política de distribuição de rendimento mais conservadora do fundo, que considera apenas o resultado realizado em regime caixa, tudo aquilo que passa pelo caixa, né? E o lucro líquido ali, com base no regime caixa, é que ele distribui. Vários CRIs investidos ainda possuem um resultado acumulado, fruto dos meses em que a inflação veio muito forte. Então tem uma inflação acruada aí que pode ser destravada. Os ativos do fundo permanecem adimplentes e o processo de reciclagem da carteira continua, a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos. Pulverizar é diversificar, distribuir os riscos aí. E aqui ele mostra a carteira de CRI, é uma das carteiras mais bem diversificadas que eu já vi. Maior percentual da carteira aqui sobre o patrimônio líquido é 2,17%. Esse primeiro aqui está no fundo soberano, né? No Tesouro. Então tem um caixa do fundo está aqui, mais de 10%, mais de 11%, né? E quando se trata de CRI, que é o carro-chefe de investimento do fundo, a maior posição é no DASA, 2,17% do PL do fundo. Então, muito bem diversificado mesmo. Tá aí uma carteira bastante grande. Tá nessa página aqui. Eles colocaram as letras bem miudinhas, mas tem muitos ativos na carteira.
E aqui continua, né, carteira de CRI. E aqui a gente pode ver a menor posição, 0,02% do PL. 74% do patrimônio está aqui investido nessa carteira de CRI. Ele tem essa carteira de FII e renda fixa, que são fundos imobiliários bem parecidos com renda fixa. Ele separou essa carteira aí, são rendimentos aí constantes. E essa carteira de fundos imobiliários, fundos normais, né? Liderando aqui o DEVA, com 4,55%. Ainda há uma concentração grande, eu acredito que o fundo tenha comprado bem acima do que está negociando aí no mercado, então possivelmente isso é uma perda de capital aí não realizada, né? Quando ele vai vendendo, ele vai realizando perdas ou lucros. Eu acredito que se continuar vendendo agora, vai acabar gerando perda de capital. Segundo aqui, RBHY, aí temos vários fundos aqui, alguns bastante high yields aí, como DEVA, HCTR, Tord, Serra Verde e vários outros aí, o Versalhes. Então os fundos da Hectare estão todos aí na carteira do fundo, mas eles estão vendendo, igual a gente vai ver aqui abaixo. Daqui a pouquinho a gente chega aí na parte das movimentações. Distribuição da carteira, distribuição por ativo, 62,65% em CRI. Fundos imobiliários, ele tem 20,88 mais 11, então mais de 30%. E o restante em caixa. Distribuição por indexador, IPCA 52,74%. Fundos imobiliários aí não se aplica, né? CDI 11,41%. 100% CDI 11,08% e assim sucessivamente. Então a maior parte continua em IPCA e vários fundos que ele tem na carteira também, fundos imobiliários, têm suas carteiras voltadas para o IPCA. Temos aqui distribuição por setor real estate, a maior parte, 45,88%, papel 13,68%, governo federal 11,41%, energia e tudo mais aí. Distribuição por indexador e taxa média. Então aqui dá para ver mais claramente, IPCA, taxa média 8,40%, 52,74% do PL do fundo. CDI, 99% CDI aqui, 11,41% do fundo e assim sucessivamente. Então a maior parte, 52,74%, está em IPCA 8,40%, uma taxa aí medium risk. E aqui chegamos nas movimentações do mês. Ele fala que no dia 31 de agosto ele concluiu a 12ª emissão. Ele captou 336,9 milhões, não é bastante coisa, captou bem aí. E aqui ele fala o resumo das principais operações feitas no mês, operações de vendas, né? Ele vendeu vários CRIs aqui, ele vendeu esse primeiro, ele comprou esses dois aqui, Evolui e Origo 3, e vendeu esses outros 3 aqui. Então ele vendeu 4 CRI e comprou 2. Aí as movimentações, eles fazem isso para destravar a inflação e também para conseguir posicionar o fundo aí com taxas melhores. E aqui ele mostra as operações de fundos imobiliários, só houve vendas, então ele não comprou fundos imobiliários. Você pode ver que ele vendeu DEVA, né? Aquele que eu falei, pode ser que o preço médio dele 98,61. Quinvo, RZTR e Urca. Então ele vendeu esses fundos aí esse mês. Eles estão vendendo os fundos imobiliários aí. Vamos ver na DRE como que está a situação do fundo em agosto. 45,7 milhões de receita de ativos. Ele fala receita de CRI, juros, correções monetárias e negociações. Então ficou positivo em 7,8 milhões aqui de negociações. Fundos imobiliários e negociações, 182.433 aqui de negociações com fundos imobiliários. Essa negociação aqui é com CRI e essa aqui negociações com fundos imobiliários. Então ele vendeu aí com lucro, né? As operações, pode até que uma ou outra aí ele vendeu no prejuízo, mas foi compensada por outras operações. Então tá aí o retorno aí com a venda dos fundos imobiliários. Despesas, 3,2 milhões. Temos aqui um resultado, 41,8 milhões. Ele distribuiu a totalidade, né, conforme está aqui. Distribuição é o mesmo valor do resultado. Então ele não acumula reserva de lucro. Distribuição por cota, 1,26. Número de cotistas, tudo mais aí.
Então, o que ele gerou de resultado, ele distribuiu para os seus cotistas. E aqui a gente vê, né, o detalhamento dos ativos. Ele traz um resumo aqui e um comentário, né, bem resumido de cada um dos ativos. Eu não vou passar por cada um deles, mas ele traz um resumozinho de cada um aqui. Vale muito a pena ler para você conhecer os ativos da carteira do fundo e entender, né, os riscos que estão por trás desse tipo de operação. Algumas taxas baixas, mas outras bastante altas. Então o fundo, do meu ponto de vista, está mais para um mid-risk, né? A diversificação dele é muito boa, no meu ponto de vista. Eu gostaria de saber a sua opinião, se você investe nesse ativo ou pretende investir, o que você acha dele? Esse aqui é um fundo bastante conhecido, por isso que ele tem essa base toda aí de cotistas. Apesar de ser um fundo novo, é um fundo que tem uma gestão bastante ativa e os investidores gostam muito, né, de gestão ativa. Então ele está sempre movimentando a carteira, está entregando um excelente rendimento desde a sua criação. E a maioria das ofertas do fundo, se não todas, até onde eu sei são todas, são oferta 476, voltada para os cotistas, para a base do fundo. Então sempre a gestão priorizando aí os cotistas. Nessa última oferta, as taxas vieram bastante altas, mas espera-se que nas próximas eles venham se adequar melhor aí nessas questões de taxas. Então o fundo bastante interessante. O que mais pesa nele é essa posição muito alta em fundos high yields, né, fundos de CRI high yields, e agora a gente está vendo aí que o fundo possivelmente esteja sofrendo aí com as quedas desses fundos. Fundos mais arriscados, high yields voltados para o IPCA, estão sendo mais impactados aí por essa deflação. E no mais, gostaria de te agradecer por participar comigo até aqui. Se assistiu até aqui, não deixou o like, deixa o like. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê essa força aí e até o próximo vídeo.